isto tudo faz parte do passado. É o que você vai constatar no programa SAT Pesquisa de hoje, que terá explicações valiosas do Dr. Marcelo Rezende. O programa SAT Pesquisa já está no ar. Marcelo, o que é um consultório high-tech em odontologia? Bom, o consultório high-tech, ele passa a ter essa denominação quando ele faz uso de alguns equipamentos de tecnologia mais avançada, né? Quando ele foge um pouco do padrão dos consultórios, digamos, convencionais, né? Então, ele passa a agregar não só aqueles aparelhos que as pessoas já conhecem, como aparelhos que estão proporcionando maior tranquilidade no tratamento odontológico. Né? São tratamentos que agregam a área de saúde, passa a utilizar aparelhos de alta tecnologia. Então, Marcelo, hoje em dia a gente ouve falar em óculos 3D, resina fluida. O que é isso? E que equipamentos são esses que o senhor acaba de se referir a respeito? E qual é a utilidade deles? Isso, a maioria desses aparelhos, principalmente o óculos 3D, ele é utilizado para dar um conforto maior para o paciente. Por exemplo, aquele paciente em que nós temos que usar a caneta de alta rotação, que é a broquinha, né? Então o paciente tem muito medo da broca, ele tem medo daquele som. Uma das grandes coisas que o paciente tem medo, mais do que a própria broca, é o som que ela produz, né? Aquele barulhinho característico. Então, com o óculos 3D, o paciente vai fazer o tratamento assistindo a um filme e a gente pode controlar o volume desse filme, o volume do som, né? Então, a pessoa vai ficar assistindo a um filme com volume alto e isso vai impedir que ela ouça o barulho da broca, ela não vai ficar tão tensa, né? Isso vai distrair o paciente, ele vai relaxar e não vai sentir um incômodo do tratamento odontológico. O que é a resina fluida? Resina fluida é um tipo de material restaurador que ela é utilizado comumente antes da restauração para dar uma maior proteção ao dente, evitando uma nova cárie naquele dente. Então, é comum a pessoa fazer uma restauração e com o tempo ela ter novamente uma cárie ali naquele dente. Isso é relativamente normal com o passar dos anos, né? Uma restauração ela tem um prazo de duração, ela não dura para sempre. Então, estão sempre sendo criados novos materiais para aumentar o tempo de duração de uma restauração. E a resina fluida ela entra exatamente nessa questão de aumentar o tempo de vida de uma restauração. Ela vai aumentar, a gente pode dizer que ela vai aumentar a vedação daquela cavidade que existia, da cavidade, da cárie que existia no dente, aquele buraquinho no dente que a gente limpa, remove toda a cárie e depois a gente vai restaurar o dente, ou seja, devolver o formato original do dente através de uma restauração com diversos materiais. E previamente a isso, a gente utiliza a resina fluida para ela aumentar a aderência da restauração ao dente. O senhor há pouco se referiu à broca e ao barulhinho na broca. Uhum. Nós poderíamos assumir agora que num escritório high-tech como o seu, a broca e o barulhinho estão aposentados? Não, infelizmente não. A broquinha ela ainda é utilizada
quando nós precisamos fazer a remoção de uma restauração antiga, quando ela é uma restauração metálica. E em casos de prótese dentária, ela ainda é utilizada. O laser, ele é utilizado no tratamento de cáries e restaurações de resina, aquela restauração da cor do dente. Então, a broquinha ainda é utilizada, só que de uma maneira mais suave, utilizando o recurso, por exemplo, que nós já falamos aqui do óculos 3D, né? Então, tem diversas, ela é utilizada, mas já de uma maneira menos agressiva ao paciente. Mas ela ainda vai ficar um pouquinho, vai ser um pouquinho utilizada ainda. A gente está num período de transição, né? Então, o que eu sempre procuro explicar para as pessoas é que quando eu trouxe o laser aqui para Manaus, muita gente vive e fala: eu estou esperando o laser há tanto tempo, eu fujo do dentista porque eu tenho medo da broca, agora tem laser, eu estou tranquilo. Eu sempre explicar para a pessoa: olha, ao invés de você ficar feliz porque agora tem um tratamento que você não precisa utilizar a broca, você devia estar tomando uma consciência maior, um cuidado maior com seus dentes, e não precisar utilizar nem a broca e nem o laser, ou seja, estar com o dente saudável, não precisar tratar aquele dente. Hoje em dia ouve-se falar muito, doutor Marcelo, que a odontologia está a serviço da estética. O que quer dizer exatamente isto? Os tratamentos odontológicos estão ficando cada vez mais voltados à parte estética, porque foi observado que quando a pessoa tem os dentes bonitos, ela tem um cuidado maior com os dentes, né? Então, hoje em dia se cultua muito a beleza, e às vezes a pessoa tinha uma aparência muito bem cuidada, cabelos bem tratados, uma pele muito bonita, e os dentes, ela sofreu tratamento odontológico, tinha aqueles dentes escurecidos com as restaurações metálicas. Então, até partindo do interesse do próprio paciente, foram sendo criados materiais cada vez mais estéticos, cada vez mais simulando o dente natural, para que a pessoa faça um tratamento e devolva, tenha de volta a aparência natural dos seus dentes. Então, hoje em dia, o que se usa em estética são as resinas, o clareamento dentário. As pessoas com a idade vão tendo os dentes escurecidos. Então, hoje em dia, a gente tem diversos recursos para fazer um tratamento da saúde bucal da pessoa, ou seja, devolver a saúde bucal para aquela pessoa que está precisando de tratamento, e associado a isso também a estética. Ela vai ficar saudável e com os dentes bonitos. Doutor Marcelo, como e quando é utilizado e qual é a função do aparelho a laser na odontologia? Existem diversos tipos de laser utilizado na odontologia, tá? Existem lasers que são específicos para cirurgias orais, né? Existem lasers que a gente chama de laser terápico, que são tratamentos para laser para herpes, tratar afta, tratar pequenas feridas na boca. E o mais popular é o laser que é utilizado no tratamento das cáries, né? Então, a pessoa está com o dentinho cariado, vai ser utilizado o laser no lugar de se usar a broca, quando ela não tem ainda uma restauração antiga ali, né? Quando a pessoa tem uma restauração antiga, aquela restauração antiga, se for metálica, ela vai ser removida com a broca. A broquinha não vai tocar no dente, apenas na restauração metálica, e a cárie que tem por baixo daquela restauração, ou seja, o que levou a pessoa a ter que trocar aquela restauração, vai ser concluído todo com laser. Então o laser ele vai estar atuando ali na remoção da cárie, ele vai remover toda a cárie, possibilitando que a gente faça a restauração do dente. Existem muitas crianças no mundo inteiro que têm medo do dentista. O laser hoje aproxima mais as crianças do dentista. É possível tratar uma criança pelo laser? É possível, mas a linha da odontologia hoje em dia é pegar a criança muito cedo e fazer um trabalho de prevenção para que aquela criança não necessite de um tratamento odontológico, nem com broca, nem com laser, com nada. Ela vai fazer um acompanhamento ainda pode ser feito acompanhamento desde a vida intrauterina, ou seja, antes da criança nascer, com suplementos para a mãe, orientação para a mãe, e quando aquela criança nasce, faz sempre o acompanhamento. Quando aparecem os primeiros dentinhos, já começa um trabalho de aplicação de fluido, de orientação da mãe, principalmente em relação à higiene bucal daquela
daquela criança. Então, hoje em dia, é possível, se o dentista tiver a oportunidade de acompanhar aquela mãe desde a gravidez, é possível, através da prevenção, a gente ter um adulto sem cárie. Então, Marcelo, o que é o Day Dentist? Day Dentist é uma modalidade de tratamento que ela é voltada para aquelas pessoas que não têm tempo de ir ao dentista, né? São aquelas pessoas que trabalham muito, são muito ocupadas. Então, essa modalidade de tratamento, a pessoa vem ao consultório fazer uma consulta inicial, onde vai ser feito um planejamento do tratamento dela. Em seguida, é agendado o Day Dentist, que é o dia em que a pessoa vai passar o dia todo no dentista, para que seja feito todo o tratamento em apenas um dia. Um quadro que está na cabeça de muitas pessoas tem a ver com a aplicação da anestesia, com aquela injeção, com aquela agulha enorme. E algumas pessoas realmente criaram um medo muito grande da anestesia, principalmente devido ao método que é utilizado. A anestesia hoje em dia, num escritório high-tech como o seu, ela é indolor, mudou, a injeção ainda é usada, a agulha ainda é usada. O que o senhor nos fala sobre isso? Isso, exatamente. A anestesia também já ficou uma coisa menos estressante para o paciente. Ainda é utilizada a agulha, entretanto, muitos pacientes, isso é um retorno que eu tenho dos pacientes sempre, eu faço anestesia, o paciente olha para mim e fala: essa anestesia não tem agulha? Porque realmente a grande maioria dos pacientes não sente nada, né? Na verdade, eu uso muito pouco anestesia por causa do tipo de aparelhagem que eu tenho. Isso diminui muito a necessidade de anestesia. Entretanto, em alguns casos ainda é necessário fazer anestesia, e ela é feita com um tipo de aparelho diferente, não é mais aquela seringa tradicional, é uma anestesia eletrônica, ela é controlada por computador e torna o ato de anestesiar indolor. Então, Marcelo, radiação de micro-ondas para pacientes que usam dentadura. O que é exatamente isso? A dentadura, a prótese total, a dentadura, ela sofreu também uma grande evolução, principalmente no material utilizado. Ela é feita de uma resina acrílica. E aquela resina acrílica, com o tempo, ela sofre uma deteriorização. Ela vai sofrendo a ação do tempo, ela passa a ficar um material mais poroso e ela acaba permitindo que uma maior aderência de materiais e bactérias na prótese total, na dentadura. Então foi criada uma série de materiais novos para a confecção de dentadura, inclusive esse, que é um dos mais modernos hoje em dia, que pode ser feito no forno de micro-ondas. A prótese ela é feita em poucos minutos num aparelho de micro-ondas, e a principal vantagem disso, além de possibilitar um tratamento mais rápido, é que o material ele tem uma maior qualidade, ele se deteriora, ele demora muito mais tempo para sofrer essa deteriorização, que isso vai impedir que, com o tempo, a pessoa usando aquela dentadura antiga, já ela começa a ter, por exemplo, odores desagradáveis, mau cheiro e tudo, e com essa dentadura feita no forno micro-ondas, isso deixa de existir. Então essa é a grande vantagem da utilização do micro-ondas para fazer uma dentadura. O senhor faz implante de dentes, doutor Marcelo? Não, implante de dentes eu não faço. Implante de dente é comum muitos dentistas fazerem implante, mas a princípio o profissional cirurgião dentista que vai fazer implante dentário, ele fez uma especialização à parte. Ele é um cirurgião dentista que fez uma especialização em implantodontia. E eu, por enquanto, eu não atuo nessa área de implantodontia. Como é que as pessoas, doutor Marcelo, lhe encontram aqui em Manaus? Bom, meu consultório ele fica no bairro de Adrianópolis, na rua Fortaleza, número 201A, sala 12. Eu atendo apenas com hora marcada e é necessário a pessoa, obviamente, ligar para marcar consulta pelo telefone 633-8013. Doutor Marcelo, a gente não pode terminar essa entrevista sem lhe fazer a pergunta acerca do fio dental e da escovação. Fio dental e escovação ainda são dois métodos preventivos que o senhor apoia? Obviamente, para iniciar o tratamento, é fundamental que a pessoa tenha uma mudança no seu hábito de higiene bucal. A escovação
o uso do fio dental, limpeza da língua, bem como a aplicação de flúor, é a base da odontologia moderna. Isso se chama prevenção. Então, se uma pessoa faz um tratamento odontológico e não passa a utilizar de uma maneira melhor a escova, o fio dental, a limpeza da língua e flúor, ela vai colocar aquele tratamento que ela fez a perder. Então, os dentes, a gente precisa tomar banho para ficar limpo. E quem é que vai dar banho no dente? A gente dá banho no dente quando a gente escova o dente e usa o fio dental. Isso é um hábito de higiene, não é uma vaidade, não é para a pessoa ficar com um hálito bom, com um cheirinho de creme dental. A escovação é um hábito de higiene que deve ser feito sempre após as refeições. Escovação, fio dental e limpeza da língua. Sem isso não há saúde bucal, não há tratamento odontológico que tenha sucesso sem a melhoria da higiene bucal da população. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado a você.